boa noite. Obrigado também pelo convite para estar aqui. Bem, aquilo que eu queria falar hoje era contar uma história não tanto sobre o cancro como doença terrível que é, mas da investigação, da ciência que se faz para conseguir ter novas terapias, novos métodos para tratar essa doença. E é um trabalho que é feito por muita gente, aqui no Porto, como o Álvaro Costa falou, mas obviamente é um trabalho internacional que contribui para esse fator. E queria falar sobre isto porque queria contar a história do Prémio Nobel deste ano, porque este ano o Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina foi atribuído a uma descoberta sobre o cancro. E foi atribuído, no dia 1 de outubro, foi anunciado, o Prémio Nobel a dois cientistas, um americano, Jim Allison, e outro japonês, Tasuku Honjo, e receberam os prémios pela descoberta que está aqui escrita, que é da terapia do cancro através da inibição da regulação imunitária negativa, que tinha percebido isto, não é? E isso que eu queria também explicar é como é que eles chegaram a esta descoberta e porque é que foi atribuído o Prémio Nobel. E é, obviamente, algo que me entusiasma muito, porque é uma área de investigação no qual nós estamos a trabalhar, no E3S, aqui no Porto. Então, nesta frase que está no site do Comitê do Nobel, é mencionado o sistema imunitário. Mas o sistema imunitário, vocês sabem, que é um mecanismo que o nosso corpo tem para eliminar organismos estranhos, como bactérias ou vírus, que possam causar doença. E são constituídos por células, vários tipos de células, não vou estar aqui a explicar todas elas, mas como linfócitos e macrófagos, que provavelmente alguns já ouviram falar, que patrulham o nosso corpo, o sangue, os tecidos, e no momento que encontrem um patogénio, seja uma bactéria, um vírus ou até qualquer outro tipo de micro-organismo, desencadeiam uma resposta imunitária para eliminar esse micro-organismo e para evitar que haja doença. E muitas vezes são processos que podem demorar, podem ser imediatos e não haver qualquer doença, pode haver uma luta do sistema imunitário que pode demorar dias até eliminar esse foco. Então, mas o cancro, se é uma doença, como todos sabem, que não é causada por patogénios estranhos, ao contrário da tuberculose, que sabemos muito bem que existe um bacilo que nos infecta pelas vias respiratórias e que causa uma doença, o cancro é uma doença que surge no nosso corpo. Então, como é que o sistema imunitário que foi desenvolvido para combater organismos estranhos vai combater também o cancro? E foi isso que deu origem ao Prémio Nobel, é isso que eu queria explicar. O cancro tem uma particularidade. É uma doença que depende de mutações genéticas que vão levar então ao aparecimento dessas células esquisitas no nosso corpo. E mutações genéticas, para explicar melhor o que isto é, os genes estão presentes no ADN, que é uma molécula que está presente em todas as células do corpo. Quando nascemos, herdamos com um conjunto de moléculas de ADN que herdamos, é enorme. Só para dar uma ideia, são 46 volumes que herdamos, 23 do pai e 23 da mãe. São 21 mil genes que mais ou menos que estão identificados. E tudo isto inclui 6 mil milhões de letras, ou seja, um manual de instruções para fazer um ser humano enorme. E é aqui que ocorrem as mutações que podem levar ao aparecimento de cancro. E este genoma, que é o termo que se dá ao conjunto dos genes que nós temos para fazer o ser humano, inclui aqueles 21 mil genes e é um processo que é finamente controlado. Ou seja, quando uma pessoa, todas as células do nosso corpo têm os 21 mil genes, mas eles não estão todos ativados ao mesmo tempo. Existem mecanismos de controle que fazem, por exemplo, que um gene da insulina só seja produzido nas células do pâncreas, enquanto que o gene da miosina, que é uma proteína que faz a contração dos músculos, só seja produzida nos músculos. E, por isso, apesar da célula muscular também ter o gene da insulina, não produz insulina. Aliás, se produzisse insulina era fácil, íamos para o ginásio e curavam-se os diabetes, não era? Mas isso não acontece. Agora, como é que isto pode originar o cancro? Outra noção é que cada divisão celular que ocorre, isso são estudos recentes, mostram que das células filhas, 50 mutações mais ou menos vão ocorrer. Isto quer dizer que cada vez que uma célula se divide, vamos ter 50 mutações e vamos pensar, o nosso corpo tem 30 milhões de células, é 3 seguido de 13 zeros, ou seja, a quantidade de células que nós temos no corpo é enorme. E se fôssemos pensar que cada vez que uma célula se dividiu, desde a nossa fecundação, que nos deu origem, até formarmos um ser adulto, neste caso, teríamos milhões de mutações. E também a pergunta que se coloca aqui, então isto é tudo cancro, está tudo nascer já com cancro. Não é o caso. Pronto. Apesar de haver mecanismos de controle de qualidade
que faz com que durante uma divisão celular não haja muitas mutações a acumular, apesar de tudo acontecem estas mutações. Agora, porquê é que elas não causam cancro logo em todas as pessoas? Não é? E há várias razões. Primeiro, o ADN, como eu disse, é bastante extenso, e são 21 mil genes, mas há só 10% daquelas letras é que são importantes para os genes. Então, muitas mutações ocorrem em locais que não fazem nada, felizmente. Outro aspecto importante é que dos 21 mil genes, só alguns é que foram associados ao cancro. A investigação das últimas 4 décadas identificaram genes específicos. Por exemplo, vamos pensar o BRCA1, não sei se já ouviram falar, é um gene que está associado ao cancro da mama. Por isso, não é qualquer gene. Por isso, tem que ser genes muito específicos que são alterados e que vão alterar o funcionamento daquelas células. Por isso, o que se sabe hoje em dia é que o cancro resulta então num processo complexo, porque envolve o aparecimento de mutações, mas não é mutações ao acaso. E agora, porquê é que então surge cancro? Pode haver várias contribuições. Primeiro é a composição genética que nós herdamos, e sabemos que, por exemplo, o gene do BRCA1 é um bom exemplo. Há famílias em que pessoas herdam um gene da mãe ou do pai que já tem uma mutação naquele gene, então à partida já tem algo que predispõe para o desenvolvimento de cancro. Mas também há outras situações, que é haver mutações aleatórias, aquilo que eu estava a referir exatamente há bocadinho, ou seja, cada vez que uma célula se divide vai haver mutações que vão ocorrer, podem ocorrer então nesses genes importantes para o funcionamento da célula e que podem causar o cancro. E depois há um terceiro aspecto, que são os carcinogénios, ou seja, as mutações podem ocorrer, pode ser aumentado o número de mutações, ou havendo exposição a carcinogénios ambientais, e pensamos na radiação ultravioleta, ou no fumo de tabaco, ou até o álcool. Por isso, tudo isto faz com que aumente a probabilidade de haver cancro, e obviamente a probabilidade aumenta com a idade, na maior parte dos casos. Então o que é que se passa à volta do sistema imunitário? Então temos uma célula normal, que por estes mecanismos que eu te referi agora, divisões celulares, a exposição a agentes ambientais, levam então ao aparecimento de células de cancro, células anormais. E o que é que se passa é que com estas mutações, como os genes são os fragmentos de ADN que codificam as proteínas, portanto, que têm o código genético para produzir proteínas, como a insulina ou como a miosina, essas mutações vão levar a proteínas estranhas. E é aí que o sistema imunitário entra em ação, porque são proteínas que não existiam naquele indivíduo. Ou seja, nós nascemos com um conjunto de genes que herdamos dos nossos pais. Quando ocorrem mutações nas células, vamos ter proteínas que o nosso sistema imunitário nunca as viu na vida. Ou seja, então vão pensar que estão a deparar-se com um agente estranho, como se fosse um vírus ou como se fosse outro tipo de agente. Então entra aí o sistema imunitário. As células são células que patrulham o nosso corpo, como eu disse há pouco, que vão detectar essas células aberrantes e vão desenvolver uma resposta imunitária contra essas células. Este é um mecanismo que é importante. Este processo foi chamado imunovigilância, já se criou esta definição já há uma série de décadas, e é uma boa evidência, por exemplo, um bom exemplo, há várias provas científicas deste fenómeno, mas, por exemplo, um caso que é fácil de observar, é que quando há pessoas que estão imunodeficientes, por exemplo, estamos a pensar em doentes que recebem transplantes de órgãos e que são tratados com imunossupressores, por exemplo, em que o sistema imunitário fica debilitado, ou doentes de SIDA, que têm a imunodeficiência adquirida, esses doentes têm uma probabilidade maior de desenvolverem cancro. Por isso é uma boa indicação, neste caso em doentes, que o sistema imunitário está lá para nos ajudar também a proteger não só dos micro-organismos externos, mas também a proteger de células aberrantes, de células malignas que surjam no nosso corpo. Então, mas isto não funciona sempre, porque se funcionasse não havia cancro, não é? E como sabemos, infelizmente, não é o caso. Então, e já vou falar mais à frente, porque é aí que entra as descobertas que levaram ao Prémio Nobel deste ano. Mas o conhecimento do cancro e a descoberta das mutações, dos vários genes, como eu referi, o BRCA1, etc., tiveram uma consequência muito importante, que foi a descoberta de novas terapias, novas modalidades para tratar os variados tipos de cancro. E isso levou ao aparecimento de uma metodologia que se chama terapia molecular dirigida, que basicamente é o que diz o seguinte: se as células de cancro têm uma mutação num gene que vai levar uma proteína também que está mutada, então poderemos desenvolver um medicamento, ou qualquer método, que possa só bloquear aquela proteína e não bloquear as proteínas normais. Que é uma das grandes vantagens, por exemplo, em relação à quimioterapia. A quimioterapia é um método de tratamento em que cujo fim é bloquear a divisão, as células em divisão, matar células que se dividem. Obviamente as células de cancro dividem-se, proliferam e fazem tumores, mas há outras células no corpo que também se dividem, como as células do cabelo, as células da mucosa intestinal,
da medula óssea, por isso, quando se faz um tratamento por quimioterapia, vamos ter efeitos secundários adversos que são bastante debilitantes. A ideia da terapia molecular dirigida é evitar isto, é tratar o cancro só atingindo o cancro e sem afetar as células normais. E um bom exemplo disso é uma área como disse o Álvaro Costa, que eu trabalho, que é a da leucemia. Há um tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide crónica, que há uns 30 anos atrás surgiam doentes adultos, idades variadas, mas para o qual os tratamentos de quimioterapia muitas vezes não conseguiam curar as pessoas, os doentes. Tínhamos esperança média de vida de 5, 7 anos. Com a investigação que foi feita, foi descoberta uma mutação específica na leucemia mieloide crónica. No final de 2000, mais ou menos, desenvolveram um medicamento que destruía essa proteína mutada. Isso levou a uma terapia molecular dirigida que resultou num prolongamento de vida desses doentes com leucemia mieloide crónica, que hoje em dia muitos deles, esses tratamentos começaram no ano 2000, mais ou menos, no princípio dos anos 2000. Muitos desses doentes ainda estão vivos hoje em dia, têm uma esperança média de vida bastante, quase igual à normal. Por isso, a investigação que é feita traduz-se, por vezes, nesses avanços. Infelizmente, este tipo de abordagem funciona para uns tipos de cancro, não funciona para outros. Esse é um dos problemas da oncobiologia, desta palavra que é a investigação da biologia do cancro, é que cada cancro é uma doença diferente, ou seja, tem células de origem diferentes e tem formas de se manifestar de uma forma diferente. Por isso, são sempre precisas novos conhecimentos para tentar tratar outros tipos de cancros, por exemplo, que, ao contrário da leucemia mieloide crónica, que continuam a causar bastantes problemas na sociedade. Então, voltando ao sistema imunitário, sabemos que os tumores obviamente, são causados por células malignas, como eu disse há pouco, mas já se sabe desde há muito tempo que os tumores, quando são analisados ao microscópio, que não são compostos unicamente por estas células aberrantes, que também existem células ditas normais. Células que não têm mutações genéticas, células que aparentemente não sofreram esse processo de cancerização. E algumas dessas células são, por exemplo, as células do sistema imunitário. Verificou-se que muitos tumores têm células do sistema imunitário, mas o tumor continua a crescer. E é aí que foi feita uma das descobertas que levou ao Prémio Nobel foi de que as células de cancro inibiam as células do sistema imunitário. É a tal regulação imunitária negativa, que foi o que está aqui representado neste esquema, ou seja, as células produzem uma proteína, ou duas proteínas, foi o que descobriu, o Jim Allison descobriu uma proteína chamada PDL1, o Tofuku Onjo, outra molécula chamada CTLA4, entre esses nomes, mas trabalhavam independentemente e descobriram moléculas que correspondem àqueles sinais top, que eram moléculas que quando as células de cancro as tinham, faziam com que as células do sistema imunitário não respondessem. Então o que é que isto levou? Foi que eles continuaram a investigar, investigaram primeiro em animais de laboratório, mas depois isto foi levado para a clínica, que usando anticorpos que inibem aqueles sinais negativos, então estamos a falar da inibição da regulação imunitária negativa que eu falei no início, esses anticorpos conseguiam bloquear aqueles sinais negativos e este sistema imunitário começava a reagir contra o cancro. E isso foi feito em animais com enorme sucesso, e depois, obviamente, em doentes com sucesso ainda maior. Ou seja, um dos tipos de cancros para o qual isto tem funcionado, ou pelo menos dois, um cancro da pele, que é o melanoma, que é um cancro muito agressivo, com esperança de vida muito curta para muitos doentes, mas com este tipo de tratamento da imunoterapia contra estas proteínas, temos doentes com respostas espetaculares, que conseguem ter vários anos de vida e continuam vivos, muitas vezes com o tumor a desaparecer. E outro tipo de cancro, algum tipo de cancro de pulmão, não são todos, infelizmente. Por isso é uma área de investigação neste momento que está bastante na berra, porque estão a ter efeitos que não estavam a ter nem com a quimioterapia, nem às vezes com outros tipos de terapias moleculares. E que é também uma área que me interessa, voltando um bocado aqui ao nosso trabalho, nós neste momento estamos a investigar este tipo de abordagem para linfomas, que são um tipo de cancros de células do sangue, para os quais também não existem terapias dirigidas e eficientes. Então, esperamos que com esta abordagem consigamos ter, ainda estamos numa fase muito incipiente, mas esperamos conseguir ter novos meios para tratar estes tipos de doenças. E, para terminar, só queria deixar com uma palavra, dizer que para chegarmos a este sucesso, a investigação científica baseia-se em vários fatores importantes.
é o rigor, ou seja, de fazer experiências que sejam importantes e que sejam bem feitas para que podermos descobrir algo novo. É o entusiasmo. Sem entusiasmo não se consegue fazer investigação científica, porque muitas vezes é difícil, são trabalhos que demoram às vezes meses ou anos. Sorte, às vezes é preciso ter, às vezes há descobertas que ocorrem mesmo sem uma pessoa esperar por elas, ou seja, trabalhar numa hipótese e afinal a coisa é outra. Por isso, sorte faz parte disto. E a persistência, ou seja, sempre ter muito força de vontade para continuar a trabalhar e continuar a explorar, neste caso, os mecanismos do desenvolvimento do cancro. A esperança de encontrar algo que seja, que tenha interesse. A colaboração é um trabalho em comum, não só as nossas equipas, com os nossos estudantes e com vários membros do Instituto, mas a nível internacional. Obviamente, o cancro resulta de uma colaboração internacional. E, por último, muito trabalho. E, obviamente, respeito por todos os desafios que vêm a seguir, ou seja, perante esta doença que causa tanto sofrimento. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho.